E aí galera, boa tarde, tô aqui no galinheiro pra gravar esse vídeo. Então, um lixo aqui, tem uma galinha aqui também. E eu queria saber se vocês estão bem. Hoje eu acordei às 3 horas da madrugada e o que eu fiz foi ver conteúdo adulto, que é uma bosta, né? Mas eu peguei e orei depois. Eu orei e tô me sentindo bem até então, porque não tomei muito café e não fumei muito cigarro também. Já é uma boa notícia pra mim, pro meu sistema nervoso. E queria que esse vídeo fosse bom, tipo assim, ao nível de que vocês entendessem, sabe? Porque quando eu fiquei internado na clínica, o médico disse que eu tinha esquizofrenia. Que ele falou que eu tava ouvindo voz, isso e aquilo. Ele não entendeu como experiência espiritual, entendeu? Ele achou que fosse um caso, uma psicose. E a gente vai entendendo com o tempo que não é bem assim as coisas. Porque, tipo, se fosse uma esquizofrenia, haveria delírios, mas eu não estou delirando. Eu examino as coisas. Ah, eu tô tomando remédio também, pode ser, né? Tem esse porém. Só que eu acho que encaixa mais no espectro autista, sabe? Tipo assim, porque eu não tenho crise é, de pânico, eu não tenho essas crises de pânico, eu só tenho ansiedade, tipo assim, no caso de eu exagerar em alguma coisa, ou no cigarro ou no café. E quando eu percebo alguma coisa, eu costumo examinar bem. Eu tava com uns objetos aqui, tipo assim, um colar e algumas outras coisas, tem uns relógios também, só que eu achava que isso tinha algum valor, né? Aí eu até entrei em contato com a joalheria, só que ela falou assim pra mim, eu fui lá no correio lá, falou assim, aí antes disso ela falou assim, eu tava com dúvida, eu falei assim, talvez não seja joia. Ela falou assim, então testa então, tem um imã aí. Eu peguei, tinha uma caixa de som aqui, com o som que eu vendi pro meu primo. Aí eu peguei, quebrei a caixa de som e tirei um imã. Aqui a caixa de som tem uma que presta e uma que não presta, agora não sei qual que presta. E o som também ele não tá prestando não, tem que mandar arrumar, mas ele é bom, né? CCE. Aí eu ouvia música nele, antes, quando eu morava no setor lá, eu tinha J2, muitas músicas do Post Malone, do The Weeknd. Não, acho que não conhecia The Weeknd nem. Eu ouvi algumas músicas lá, tipo rock do. Como é que é o nome? Bon Jovi, Paramore também, essas bandas aí. Linkin Park, Papa Roach, Papa Roach. Gostava dessas músicas aí. E muito soul também. Soul e. Tinha uma menina lá que era vizinha minha lá que era uma fã de K-pop. Nossa, a menina parecia que era doida no K-pop. Era o dia inteiro K-pop. Eu chegava da escola K-pop. E eu sempre fui de dançar, né? Que a minha adolescência inteira foi dança e futebol. Eu dançava, eu gostava de ver BC-On, Red Bull, né? BC-On, Red Bull. E eu aprendi a fazer muito de vento, tirar paredão, essas coisas assim. Fazer o leque também, só que eu nunca aprendi a fazer o flap, porque eu não tinha. Eu não fazia alongamento, eu jogava futebol e minha elasticidade não era muito boa, sabe? Tipo assim, meus músculos eram muito definidos e muito rígidos. Eu não tinha uma elasticidade muito boa. E eu nunca machuquei, você acredita? Jogando bola. Eu jogava bola tipo assim, era o dia inteiro. Nunca cheguei a ter uma contusão, nada. Só uma cãibra assim, duas cãibras uma vez, que foi uma cãibra na casa da minha irmã e uma cãibra lá em casa. Ó.
Porque eu corria o dia inteiro, era o dia inteiro jogando bola. Acordava de manhã, 7 horas da manhã até as 5 da tarde. E só rachando jogando bola lá. E isso também me causou alguns problemas agora, né? Porque agora se eu ficar só um pouquinho no sol, minha cabeça começa a doer. Mas fora isso também, meu corpo criou uma resistência física muito boa. E também quando eu era criança, a gente morava numa ilha e tinha muita comida, né? A fartura era muito boa, era muita fartura, tinha peixe, tinha fruta também. A gente plantava algumas coisas lá, abóbora, milho. E a comida sempre foi saudável. Banho de porco também, mais óleo também. E isso me fez ter uma resistência, como fala mesmo? Agora fugiu da minha mente. Imunológica, uma imunidade muito boa. Tinha uma imunidade muito boa. Eu tomei suco de limão também, muito suco de limão. Isso pra gripe era muito bom, né? Criou. E sempre comi muito alho também. Isso fez bem pra mim. Porque a medicina era caseira, né? Nós tínhamos em casa lá, porque o governo praticamente abriu mão da gente. Porque o governo não apareceu em momento nenhum. Praticamente quem cuidou da gente lá na ilha lá foi a Unicef, porque quem dava as colherzinhas lá eram as mulheres da como é que fala mesmo? Pastoral da criança, as colherzinhas para medir o soro. E a gente teve escola lá também, só que o professor da gente lá, ele atravessava o rio para estudar. E aí depois ele formou, né? Ele estudava quando era criança com minha avó, depois ele foi para estudar mais um pouco depois que ele terminou a quinta série, eu acho que ele foi estudar em outro lugar, em outra região. Aí tinha que atravessar o rio nadando, eu acho, para estudar. Aí ele ia de cavalo. Depois de um tempo comprou uma rocinha lá e depois mesmo assim ele não desistiu não, até formar. Aí ele dava aula pra gente lá. Ele era muito inteligente, por isso a gente teve uma base bem sólida. Fora também que eu estudei em São Paulo também quando eu era mais criança, eu estudei na creche de São Paulo e aprendi muitas coisas também. Mas isso não me deu muita bagagem não, mas o ensino da ilha também me deu muita bagagem. Aí quando eu vim pra cá eu estudei até a quinta série, né? Fui só até a quinta série, mas mesmo assim eu ia pra escola quando eu tava bem grande já. Aí eu ficava com vergonha dos meninos, não queria fazer bullying comigo, era só que eu não batia neles não. Nunca fui de bater em ninguém não, nunca fui de briga não. Graças a Deus. Porque. Pra quê, né, velho? Sendo que uma hora tem caça acha, né? Sendo de querer ser o bichão. Sempre vai ter um que é mais foda que você. Aí eu jogava bola o dia inteiro, saí da escola praticamente pra jogar bola e o governo abriu mão. Se eu tivesse entrado numa escolinha, com certeza eu poderia ter virado um jogador, mas o que não aconteceu, porque as oportunidades nem sempre chegam, né? A gente ganhou uma bola daquela do Cristiano Ronaldo, acho que era da Rexona, aquela preta. O menino ganhou, parece, no sorteio. Eu sei que ela ficou com a gente, a bola. Não sei quem ganhou não, sei que a bola apareceu lá e ficou com a gente. Aí a gente jogava todo dia com essa bola e essa bola era uma das melhores bolas que tinha pra driblar praticamente. Você aprender a driblar, tipo só site assim, era aquela bola lá. Depois que eu fui jogando em quadra, eu perdi um pouquinho de tempo o tempo da bola, porque eu jogava no tempo campo de terra, né? Era só campo de terra, não era só site, campo de terra.
E a quadra era mais rápida. Mas mesmo assim na quadra eu consegui driblar ainda. Sempre fui mais veloz que os meninos. E meu chute sempre foi mais forte. Só que, tipo, uma vez nós fomos marcar um jogo lá onde eu morava antes ali. Aí foi um menino lá que ele era um jogador. Ele não era profissional, mas ele também não era amador também. Ele era amador, só que ele não era profissional. Ele jogava no time, só que ele, tipo assim, ele jogava no time, só que tinha um amador, sabe? Não liga grande assim. Só que aí, sei que nós deu um ataque nos meninos. Deu um ataque nos meninos até falar chega. Porque os meninos, tipo assim, costumam jogar em quadra, né? Sempre jogando em quadra. Quando você aprende a jogar em algum campo, você não perde aquele faro, não. Aí eu não tinha costume de jogar em quadra, então foi difícil pra mim. Mas com o tempo, como chegou alguém que tinha o mesmo tempo de bola que eu, e do meu irmão também, que meu irmão sempre jogou comigo, as coisas começaram a fluir, sabe? Tipo assim, os toques eram rápidos, nós envolvíamos os meninos e acabou que nós ganhamos fácil, fácil. Nós deu foi um ataque de 10 anos, não sei quantos. Aí, e, tipo assim, e eu sempre gostei de mexer com tecnologia também. Tanto é que eu peguei o olho de peixe porque eu tava caçando, eu tava saindo com o meu cachorro e ia caçar algum lixo eletrônico, sabe? Eu achei muito lixo eletrônico. Quieto. Eu achei muito lixo eletrônico. Só que o problema é que eu peguei o olho de peixe no pé. Aí isso tá fazendo sofrer até agora. Só que agora menos, mas antes eu sofria mais, porque era uma tristeza. Esse cachorro aqui agora que tá latindo aqui, eu comecei a passear com ele, não aguentei não, porque era todo dia e todo dia meu pé doía. Minha mãe comprou uma lixa e eu descobri no Gemini que não pode lixar, porque senão o corpo entende como uma agressão, né? Que você tá, tipo assim, tirando tecido morto e vai querer regenerar e acaba que piora a ferida. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas pode ser verdade também. A não ser se usar a lixa com ácido salicílico. Aí funciona. O ácido salicílico é próprio para isso. Mas comprou uma vez, só uma vez só também, passei uma vez e depois nunca mais. Eu não lixei, não fiz nada, não passei, não coloquei a fita adesiva, a fita adesiva isolante, também era a fita isolante. Eu não coloquei a fita isolante ou adesivo, acho que é adesivo, acho que é melhor, acho que é. Acho que o então é isolante, não sei não. Sei que tem que colocar a fita, tem que limpar, tem que lavar os pés, secar, passar o ácido salicílico e colocar a fita para o olho de peixe não respirar e para matar o vírus. É isso. Aí também chegou uma notícia também hoje que meu primo se acidentou. Ele foi pegar, o carro pegou ele. Ele quebrou uma perna, um braço, quebrou o fêmur também, parece. Aí eu fiquei triste assim, porque, tipo assim, alguém da família, né? E logo ontem, porque ontem a gente, tipo assim, ontem de tarde a gente acabou, a parte da manhã, assim, até o meio-dia, meus irmãos veio aqui e minhas cunhadas também. Meu cunhado e minhas cunhadas. Aí meus irmãos trouxeram, o meu irmão trouxe o filho dele e meu irmão trouxe a menina dele. E minha irmã trouxe as duas meninas dela. E o marido dela e as minhas duas cunhadas. Que postei no Instagram. Aí foi um dia tão bom assim, é alegre, deixa a gente alegre, né? Porque a gente vê a família e, sei lá, conversar um pouco com alguém assim. Mas eu que tô tão isolado agora, me sinto tão isolado porque as pessoas têm, sei lá, tão difícil ter uma comunicação real com as pessoas. Parece que esse mundo tá dando cabeça para baixo.
Acho que as pessoas me veem mais como inimigo do que como aliado, porque o problema é que eu não plantei nada disso contra ninguém. Eu nunca se me contenda. Eu acho que não, na minha história não. Graças a Deus não. Nunca quis ver a derrota de ninguém também não. Mas o problema é que às vezes quando você fala a verdade, você acaba querendo as pessoas acabam querendo te silenciar. De verdade ela dói mais, porque igual você vê, esses caras aí faz alguma coisa estúpida e logo tá nos holofotes. E sobe num pedestal, mas é porque você sabe o que vai acontecer depois, né? Eles vão cair de lá, porque é um castelo de cartas, então funciona assim. O brilho de uma joia é falso. Como eu comecei nesse vídeo aqui, eu pensava que a joia era verdadeira, mas não era uma joia, não era uma joia praticamente, era bijuteria. Eu descobri que era bijuteria, então o trem é falso. Então se você examinar bem as coisas, você vai entender que é falso. É mais como um jogo de fantoches, espantalhos. Aí quem manda mesmo não é elite, não é nada. Não tem esse trem não. Quem manda mesmo é o diabo e ele que tá querendo destruir tudo. E o ser humano nada mais é do que uma presa fácil. Mas o diabo que eu falo é o homem. É uma maldade que há no homem, porque o diabo é só a falta de Deus. Eu acho que é, né? Porque quando você se afasta de Deus e começa a idolatrar seres humanos ou ídolos de barro, de madeira, ou ídolos, sei lá, eu sou dinheiro mesmo, qualquer coisa, você acaba criando um mundo fantasioso. Isso é revoltante. E eu não tenho repertório teológico nem repertório para dizer que todos estão certo ou errado aí nessa história aí. Mas no final das contas você vai ver que quem sustenta a verdade por mais tempo vai ser perseguido, vai ser caçado, vai apanhar. Mas a verdade sempre sobrepõe as outras coisas. Porque ela é unânime, né, velho? Ela tende a existir porque ela é vida. E ela tende a nutrir os seres humanos que a recebem também. E a verdade é só uma. É que se você não se compadecer do próximo, você não está amando a Deus. Se você não amar a Deus, você não está compadecendo do próximo. Tipo assim, você tem que temer a Deus. O temor só funciona assim. O temor é você saber que você é pequeno a ponto de ser insignificante e grande a ponto de ser significante. Porque, tipo assim, se alguém morrer por você numa cruz, é porque você tem algum valor. Mas lembre-se sempre de que esse valor não é medido por dinheiro nem por status. Ele é medido por honra e por caráter. Tá bom? É isso aí.